Olá a vocês, estamos começando mais uma edição do programa Debate por Elas. Eu, Ellen Prince, Manuela Bebert, toda quinta-feira aqui às 22 horas, sempre com um convidado especial. Olá, Manu. Olá, você que está em casa nos acompanhando aqui na TVI, toda quinta-feira, também durante toda a semana aí nas reprises e também no YouTube, no canal no YouTube. E hoje, olá, Ellen, estamos aqui com um convidado especial, Marco Lessa. Olá, meninas. Olá, bem-vindo. Você diz isso para todos. Ellen, Manu, alegria muito grande estar com vocês aí. Pois é, Manu, você com essa pergunta. Eu vou começar, que eu estou sempre começando aqui com a pergunta que não quer calar. O que aconteceu em sua vida para você estar aqui hoje como Marco Lessa de Ilhéus e do mundo conhecido? E a gente vai explicar direitinho por quê. Rapaz, o que aconteceu na minha vida, tanta coisa aconteceu na minha vida, é igual um acidente de avião, não é uma coisa só que provoca isso, né? Eu acho que o movimento se deu por circunstâncias, por algumas coincidências, porque eu não tenho nenhuma relação com a Costa do Cacau, nem com cacau, nem com chocolate. Minha relação mais próxima durante a infância com chocolate era sonho de valsa, choquito e serenata de amor. Então não tinha vínculo. Meu pai era gerente de banco, do Banco do Nordeste. E aí ele foi transferido de Guanambi para Ilhéus. Eu estudava em Salvador. Como era muito comum depois de um certo, para fazer vestibular, você ia, que era em Guanambi, ia para Montes Claros, para Belo Horizonte ou para Salvador. Eu fui para Salvador. E aí, eles vieram em 85, eu falei, vou visitá-los. E chegando em Ilhéus, me encantei, porque é uma cidade absolutamente encantadora, foi assim, arrebatador. A geografia, a beleza, né? Tanta água, ainda mais sertanejo, quando vê muita água fica louco. E aí eu cheguei, me apaixonei, meu pai estava muito feliz lá também. E quando eu, estudando de 85 a 88 para fazer vestibular, eu fiz administração de empresas. Fiz na Católica e na UESC, passei e optei pela UESC, para ficar perto deles. Naquele momento, voltar para cá, porque eu achei a região, apesar de ser uma cidade do interior, é uma cidade com muito estrutura, Itabuna também, quer dizer, a região como um todo. E a partir daí começamos a escrever essa história aí, nessa relação com o cacau, a relação com a região, com a cultura da região, enfim. Foi o que foi a motivação para estar aqui. Aí de lá para cá é muita história. Mas primeiro vieram os eventos com comunicação, ou o chocolate veio, e do evento veio o chocolate, como é que foi? Assim, a história começou lá atrás, né? Quando eu sempre fui um estudante mediano, mas gostava muito de atividades culturais, gostava muito de gincana. Inclusive, venho defendendo gincana como uma atividade regular das escolas. Porque de uma forma muito lúdica e natural, você desenvolve alguns aspectos da criança e do jovem relacionados à liderança, trabalhar em equipe, criatividade, responsabilidade, desafio, competitividade. Tudo isso está embarcado numa gincana. Quando você corre a gincana, você passa por tudo isso. Relacionamento entre colegas, enfim. Você conhece pessoas, é incrível. Então, desde a infância. Mas aquilo era divertido. Eu não sabia que aquilo ia ser útil em algum momento. E aí eu fui desenvolvendo algumas aptidões e percebendo, mas sem nenhum alto valor, mas com algumas manifestações de que, pô, você é um cara criativo, você tem a veia criativa. Eu via muito isso. Então, na hora do vestibular, eu num dilema terrível da matemática, quando eu tinha 16 anos, aconteceu um fato assim, isolado, que tinha havido o show de Frank Sinatra, acho que há 5 anos atrás, foi 80, 81, no Rio. E eu li sobre aquilo e vi aquela multidão, aquele Maracanã lotado, aquilo mexeu comigo. Mas como se faz em cozinha, reserva. Lá na frente a gente entende onde isso influenciou. Aí na hora do vestibular, uma colega que era filha de um arquiteto famoso em Salvador, falou, pô, conhece com meu pai, é que você tem a ver para arquitetura. Aí eu falei, então vou fazer arquitetura. Fiz o vestibular para arquitetura. Passei no teste de aptidão e pedi no vestibular por conta de matemática. Eu falei, o que tem mais além disso? Aí você tinha arte, você tinha jornalismo, porque não tinha publicidade na época, e resolvi fazer a administração. Só porque tinha matéria mercadologia, que equivaleria a marketing. Sim. Aí eu falei, pô,
pesquisei o que tinha, que era relevante ser criativo. E vi marketing. E aí resolvi fazer administração. Quando eu estava na fila do Baneb em Salvador, para me inscrever para a Católica, eu deixei umas 10 pessoas passarem na minha frente, porque eu não sabia o que eu queria. Você tem que marcar, né, para pagar lá. Vá, eu estou aqui decidindo. Minha mãe não tinha celular, e quando a gente falava com ela falava assim, vai fazer vestibular para quê? Eu falei, eu estou aqui em análise, né, o que vai ser? E aí resolvi fazer administração. Fiz lá, passei aqui. Então fiz estudar administração por conta da mercadologia. E como foi por conta disso que me despertou, eu comecei a participar de um evento, participar de outro evento, eu falei, entendi o que era uma agência de propaganda minimamente, mas não sabia o que fazia. Então o primeiro passo foi pegar uma pasta que meu pai tinha, colocar um monte de jornal para fazer volume, jornal antigo, revista, para pesar. E fui pro comércio de Ilhéus, pedi a ele que me desse, que me emancipasse, que eu tinha 18 para 19 anos, e para montar uma empresa tinha que ter 21. E ele me emancipou, contrariadíssimo, porque de Guanambi, filho de professor com bancário, tem que ser advogado ou médico, né? Então, contrariadíssimo, mas não zangado, mas falou, mas você vai emancipar para quê? Não, eu quero. Tá. Aí abriu a empresa, foi a MSU, na esteira de algumas agências do Sul que usavam muito letras dos nomes das pessoas. E aí eu estava bem no momento que surgiu a W Brasil. Olha que moleque metido a besta. Aí eu trouxe para a minha realidade micro e criei uma MSU e fui ao mercado com essa pasta embaixo do braço. Cheguei no primeiro cliente e falei, rapaz, sua loja é linda, tal, eu sou publicitário, tenho uma agência, uma urgência, não, tem uma agência, tal, eu queria oferecer meus serviços. Aí o cara disse assim, rapaz, que coincidência, a gente está precisando de um jingle. Você faz jingle? Aí eu disse, claro que faço jingle. Só que eu não sabia nem o que era isso, né? O que significava. Claro que eu faço. Pô, então faça uma proposta de um jingle e me traga. Tá bom. Saí da loja e fui, no mesmo momento, para a Rádio Cidade, FM, ficava ali no Oiteiro, para encontrar com alguns amigos que eram radialistas e perguntar o que era jingle. E depois o que fazer com o jingle, né? Porque o mundo publicitário era, lá na região, na época, era jornal e rádio. A televisão, Itabuna, mas eu acho que nem a Santa Cruz eu nem sei se tinha, acho que não me lembro. A Cabralha, sim. Veio antes, não foi a Cabralha, eu acho que foi. Foi. Aí, meu primeiro amor, teve aquela, exatamente. Aí os caras me disseram, gravamos o jingle. E o negócio ficou bom, bicho. Aí eu fiz uma letra, vira, mexe, sobe e desce, é Marucho, Malhas Marucho, Billy canta, Danada Santa, é Marucho, era um rap. Um rap naquela época. E aí gravamos o jingle e o cara pirou. Pô, que sensacional, tal. Quanto é? Aí eu não sabia. Eu falei, cara, quanto é? Aí o negócio é bacana, é gostoso de fazer. Você ainda ganha com isso. Eu vou trabalhar com esse negócio. Quer dizer, já sabia, mas assim, me empolgou. Aí eu comecei a trabalhar, buscar cliente. Aí a pasta foi de jornais foi perdendo espaço para realmente portfólio, alguns trabalhos. E aí a gente foi crescendo. Isso 89 para 90. Ainda não tinha evento. Em 91, especificamente, você me interrompe se eu estiver falando demais. Pode falar. Em 91, eu soube que ia ter uma excursão de Salvador para o Festival Mundial de Publicidade de Gramado. E aí eu fiz, e fica muito de lição para mim que eu falo com as pessoas. Pensar grande, pensar pequeno é o mesmo esforço. Então, vamos pensar grande e vamos usar sempre as melhores referências. Porque se você não chegar até o ponto da melhor referência, você vai chegar muito além do outro. Não que você queira isso, mas por si, busque isso. Então, eu falei, Festival Mundial de Publicidade, deve ter coisa bacana, palestra bacana e tal. Aí entrei no ônibus, a Gramado. Meu amigo, você não tem noção, não. A Gramado de ônibus. Chegava, fiquei no hotel sem calefação, dormia coberto, foi um horror. 3 graus, mas valeu o sacrifício, foi uma experiência incrível. E logo depois, com a agência estruturada e com poucas produtoras de eventos, uma pessoa me procurou para fazer. Nesse meio do caminho, a Gincana sempre me seguiu. E aí, em Salvador, a Gincana do Sartre era uma das mais famosas, né, do colégio que eu estudava. E aí eu falei, vou correr Gincana aqui e vou ganhar. Aí ficamos em terceiro lugar no primeiro ano, segundo e ganhamos o último ano. E aí depois viemos para Ilhéus, com os amigos organizamos o Gincagito, que era a primeira gincana intercolegial. Ela foi 3 anos também e movimentava porque era colégios
particulares e públicos, Sim. era uma gincana absurda. Que era na cidade e tal, na concha acústica, enfim. Então, ali de fato, já eram os primeiros eventos. Mas em 91 me procuraram para fazer o show do Olodum. E a gente fez o primeiro show de Olodum na região, que nunca tinha vindo na região. Fizemos um clube social, haviam 3.000 pessoas, deu quase 4.000, foi uma loucura a festa, o show, e aquilo foi uma grande experiência. Apesar de ter tido alguns problemas Era enfim, evento fechado? Privado, fechado, ingresso. Inclusive, eu fiquei tão assustado com as vendas que como eu tinha noção da capacidade do lugar, eu segurei o ingresso em casa, briguei com o empresário, que era parceiro do Olodum, porque o cara queria vender, queria botar a gente na piscina, no porto do Maiado, enfim. E tinha gente do banheiro, porque o cara não estava só ouvindo o Olodum, enfim. Aí aquele sucesso, aquela loucura. Aí eu experimentei show business, né? Fazer o primeiro show bem sucedido, fiquei muito feliz com aquilo. Mas ainda não era uma coisa muito clara na minha cabeça, porque era aprendizado literalmente naturalmente. Quando foi em 92, aí eu falei, pô, eu não vejo show o tempo inteiro. Como eu tinha começado a me relacionar com o setor cultural de Ilhéus e principalmente de Ilhéus, eu comecei a fazer produção local de peças de teatro e de artistas da música. E tive assim a oportunidade, satisfação nesses anos iniciais de ter conhecido pessoas como Baden Powell, que é falecido, Edson Cordeiro, Toquinho, muitos nomes, Zizi Posse, grandes nomes da música, grandes companhias de teatro. Fiz Fagundes, Fernando Montenegro. Então, fazer a produção, o cara pediu um hotel, o hotel não era bom, tinha que trocar, aprendendo mesmo no cotidiano, foi muito enriquecedor. E aí você foi aprimorando. Como eu migrei do evento, digamos, festivo, que era gincana, para o show e para a produção, eu fiquei me relacionando com o meio cultural, eu fiquei muito amigo do pessoal da Fundação Cultural de Ilhéus. E em 92, Pedro Matos, que era o presidente da Fundação Cultural, vai entrar o Cacau agora, ele disse assim, Marco, a Rede Globo vai gravar uma novela aqui, Renascer. E eles estão precisando de alguém que faça a produção local e agencie figuração. Aí eu disse, eles estão procurando alguém que ajude na produção, alguma coisa assim. Eles queriam fazer uma reunião com você toparia conversar? Eu falei, claro, igual o jingle, claro, vamos fazer. Cheguei no Ilhéus para o hotel, na recepção estava lá o Beto Leão, né, era o diretor de arte, 2 metros de altura, mais ou menos, o Marco. Eu falei, vamos ali comigo no quarto. Eu disse, como é, rapaz? Ele, vamos, suba comigo ali para a gente ter uma reunião. Eu falei, tá bom. Pedrinho, vamos subir. Tá cilada. Aí cheguei no quarto, estava Benedito Rui Barbosa e estava Luiz Fernando Carvalho, sentados, me aguardando para a gente ter uma reunião. Os caras, né, estranharam, o cara, 22 anos de idade, super jovem e tal. Você tem uma produtora aqui, você tem uma agência de figuração. Eu disse assim, produtora, não disse que não, né? Porque eu sei lá o que vi, eu falei, produtora. Ele então, que a gente queria fazer, a Globo pretende gravar a novela Renascer aqui, durante o ano 92, 93, e é um ano de gravação, a gente vai gravar parte no Rio, parte em Ilhéus, e precisava de alguém que desse um suporte, principalmente agenciando os figurantes da região. Você já fez isso, sabe fazer isso? Eu falei, não, mas não tem dificuldade, me explica como é. Aí o cara disse, a gente vai lhe passar uma lista de figurantes em determinado momento, você vai, depois de 3, 4 dias, você tem que estar com esse pessoal todo lá, que eles vão fazer a figuração, a lavadeira, o trabalhador rural, o jagunço, enfim, soldado, a professora, enfim, todo mundo. Em determinado dia, você vai entregar a figuração, que a gente pediu, e a gente vai fazer a gravação. Eu falei, pô, isso é gincana. O cara dá uma tarefa, você tem um prazo para cumprir. Como eu sou bom de gincana, eu topo. Aí topei. Na verdade, não era bem assim. A lista saía 11 da noite, para 5 da manhã você está lá. Mas é outra. E como não tinha celular, eu tive que, naturalmente, entender o que era. Chegaram as listas. Eu cheguei a trabalhar com 4.000 figurantes simultaneamente no casamento de Painho, foi na fazenda, multidão de figurantes, absurdo. Em várias gravações. Porque o que acontece? Como Luiz Fernando Carvalho era um diretor muito perfeccionista, ele fazia muitas cenas, repetia muitas cenas. E aí eu digo a vocês, assim, uma outra lição. Se você quer ser muito bom no que você faz, independente da sua fama, da sua condição,
ser profissional é ser profissional. E eu me lembro que teve uma cena específica com Fernanda Montenegro, onde ela ficou 2 horas em pé, no sol, ela jacutinga, e o cara faz. Cara, ela não reclamava 1 milímetro. Ela estava ali, ela já era uma estrela naquela época, já era a maior atriz brasileira, ou das maiores, sei lá. E esses movimentos foram muito claros na minha construção profissional. Do sacrifício, da entrega. A Globo foi uma escola que eu vou carregar para a vida toda. E aí, quando a gente não tinha naturalmente celular, o que eu fiz? Eu mapeei a região toda onde eram as gravações, contratava uma pessoa do distrito ou do lugar, por exemplo, Banco da Vitória, Banco do Pedro, Castelo Novo, Salobrinho e tal. Todo mundo próximo Todo ali. mundo ficava entre 10 e meia-noite do lado do telefone público. Falei, arruma o banco, senta aí e me espera. Saía a lista de produção, eu pegava meu pessoal, mandava ir pro telefone do Barra Vento, porque eles alugaram o Barra Vento lá em Ilhéus todo, e saía ligando. Salobrinho, vamos precisar de 20 lavadeiras e tal. Banco da Vitória. Aí ele saiu nas portas, batendo nas portas. Você, porque já tinha a lista de quem já fez, até para ter continuidade, eles gostavam disso. No outro dia, 4, 5 horas da manhã, o ônibus passava, pegava todo mundo. A Globo não estava no contrato, dava só almoço, a gente comprava um lanche para todos, né? Porque era uma situação assim, já tinha vassoura de bruxa, já tinha miséria, já era muito... Foi uma grande lição em vários aspectos. E aí eu mapeei a região, e conheci a região toda, de grandes fazendas, de fazendas abandonadas, roças abandonadas. Então foi muito importante nesse... Aí, Quantos meses aí? Um ano. De produção? Não, de pré-produção, uns 3 meses. E aí, A novela de um ano de novela. Assim, aí eu estava explicando, e a Globo, como o Fernando era muito perfeccionista, começou a demorar de mandar cenas para o Rio. Porque ia para o Rio editava e botava no ar. E aí eles trouxeram a edição para cá, para o Barra Vento. Instalaram a ilha de edição dentro do Barra Vento, para sair a coisa mais ou menos burilada, chegar lá, dava... fechava... É porque vocês não lembram, vocês eram menininhas, mas assim, ou não tinham nascido, mas assim, eles usavam muito pack shot, muita imagem, muita pança, aquelas imagens que mostravam a fazenda, lindas, com música, dizia, pô, que bacana. Não era não, é que não tinha cena. Tinha que ocupar o espaço com muitas cenas de repetir a cena, memória, saca? Porque chegou um momento que a novela começou a atrasar. E a gente, lógico, não era minha área, mas a gente acompanhava, assim, muito isso. E foi incrível, assim, o assédio, a convivência e tudo mais. Aí você foi uma super escola mesmo. Não, escola em tudo. Era uma escola, era um evento, cada dia era um evento. Era um evento, porque era um circo, montar estrutura, todos muito responsáveis, não importava se você podia fazer sua farra até 1 da manhã. 5 da manhã estavam todos lá, prontos. Pessoal da técnica, câmera, atores. Enfim, um dia que tem uma festa lá e tem um trio elétrico no Malhado e aquele ator, Roberto Bonfim, em cima do trio elétrico, tomando todas, 2 da manhã. Eu falei, mas tem cena com ele, é doido. Bicho, uns 5 da manhã, o cara tá lá tomadinho, um banho inteiro, pronto, profissional, sabe, cumprindo o papel dele. É lógico, o ser humano é falível, claro, mas foi uma lição em todos os aspectos. A Rede Globo, assim, a novela, a produção, é uma escola impressionante. Verdade. E aí você sentiu o cheiro do cacau e falou, se apaixonou. O cheiro do cacau eu senti logo na primeira vez. Quando eu vim a primeira vez de ônibus, o ônibus chegava de madrugada ali por Ilhéus. E você tinha as moageiras. Não, perdão. Rapidinho, é porque tem horário comercial agora. Sim. Eu vou chamar aqui, gente, um intervalo comercial. A gente volta já aqui com o programa Debate por Elas. Estamos de volta com o segundo e último bloco aqui do Debate por Elas. O Marcos Lessa comentando um pouco sobre a sua trajetória dentro da vida como empresário, publicitário, até se chegar, né, na verdade, esse ramo do cacau que hoje é o seu grande forte, não é? Pois é, verdade. Aí, o primeiro contato assim, encantador foi quando em 85, 88, quando eu chegava aqui para passear de férias com meus pais, você já chegava e já sentia o cheiro das moageiras, o cheiro do chocolate, do cacau processado. Aquilo era incrível, né? O lugar já é lindo, Mata Atlântica, então você tinha ali já uma experiência sensitiva incrível, assim, sensorial, aliás, incrível. Sensitiva, sensorial incrível. Mas tinha um pouquinho de sensitivo também. E aí, depois desse período da experiência da novela, aí eu fiz de tudo.
fui presidente de entidade, me envolvi com turismo, fiz feira de negócios, feira de turismo, feiras de informática. A agência ia muito bem, a gente assim, ganhou muitos prêmios aqui na região, muitos prêmios da região. Nos primeiros, quando tinha o troféu TV Cabralha, da Gávea, da própria TV Santa Cruz, Bahia Recall, a gente sempre ganhava alguma coisa, então a gente estava muito feliz com isso tudo, com nossa trajetória, atendendo os principais clientes, então eu estava muito feliz e aprendendo sempre cada vez mais. Eu sempre digo isso, a gente precisa pautar nessa vida com generosidade para ensinar e humildade para aprender. Então nunca sabemos tudo. Chegou a um certo ponto onde eu olhava para essa década aí perdida e você estava num lugar que eu como estava com turismo, eu enxergava as potencialidades, os ativos, um lugar que tinha Jorge Amado como garoto da propaganda. A cena de Gabriela no telhado é a cena mais exibida da história da televisão brasileira. Agora que eu estou em Portugal, eu descobri que quando Gabriela passava lá, em 70 e poucos, a Assembleia da República, que é o Congresso Nacional, parava para assistir, depois voltava. Quer dizer, a força desse... Então, dezenas de novelas, Renascer, Porto dos Milagres em Canavieiras, Gabriela Remake, enfim. É muito ativo que poucos lugares do Brasil, e talvez do mundo, tenha, num lugar incrível, maior litoral da Bahia. Eu vou começar a falar aqui, 2 programas só falando que a região tem de positivo. E aí eu dizia que, me incomodava, porque você só ouvia falar crise, pastora de bruxa, dívida, a região down, morte e tal. E aquilo era muito triste. E aí eu disse, vamos tentar colaborar de alguma maneira. Nessas idas a Gramado, desde a primeira vez, me chamou a atenção a força do chocolate. Chocolate como um vetor da economia. E aí eu falei, a gente podia criar, já que o cacau está em crise, nós tivemos, o Brasil caiu e chegou a produzir, né, nos tempos áureos, 450 mil toneladas, produzir 90 mil toneladas. Então a queda foi avassalador aquilo para a região. E como eu cheguei mais ou menos no período que começou a crise da vassoura de bruxa, então eu acompanhei não tinha essa noção exata no início, mas acompanhei muito bem. Aí falei, vamos fazer um evento, um festival, algo que discuta chocolate. Comecei a pensar chocolate. Em 2004, 2005. Aí fui a Gramado novamente, visitei todas as fábricas, fui a São Paulo, visitei lojas, comecei a pesquisar, ver alguns nomes e tal, mas percebi que não era simples, porque nós só tínhamos aqui uma marca de chocolate, que não era de origem, não fazia a partir da amêndoa. Era significativa, que manteve Ilhéus como referência do chocolate. Eu ia para os eventos, levava o chocolate caseiro e tal. Era o saudoso Hans Schepp, que foi inspirador na época. Vamos fazer o festival de chocolate. Mas festival de chocolate como? Se não tem chocolate. Aí eu disse, vamos fazer o festival de chocolate para exatamente fomentar. Quem tiver um bolinho de chocolate, um brigadeiro, um bombom, vai para o evento. Aí fizemos o primeiro evento, não conseguimos apoio de ninguém acreditava. Falei com o secretário de município, conversei com outro, não tem dinheiro, vai dar errado, você vai se dar mal, esqueça isso. Aqui não tem chocolate, tudo nós ouvimos de tudo para não acontecer assim, porque ninguém acreditava. A gente compreendia um pouco, mas eu não aceitava muito aquilo ali. Eu desafiava, já era. E aí eu falei, vamos fazer. E eram 13 estandes, 6 doados, 7 vazios. E os doados eram o próprio chocolate caseiro, que era a âncora, né? E os outros eram pessoas, trouxe o Marli de Itacaré, do Café Cacau, que fazia um bombom incrível, já usando produtos naturais. Aí pedi minha esposa, pedi minha mãe, faça o brigadeiro, mas 2 estandes diferentes, para a gente encher a feira. Encher a feira. Mas para ter movimento, para a coisa fazer sentido, eu falei, tem que trazer um case de chocolate, um caso, alguém que, sei lá, que se deu bem com o chocolate, que ganhe. E, de repente, esse cara contagia e o pessoal vê, além do cacau, a gente pode verticalizar, agregar valor e injetar ânimo na região. Pesquisei outra marca de chocolate e decidi por Alexandre da Cacau Show, que já era a maior franquia de chocolate do mundo, ele já tinha 700 lojas. Jovem, super dinâmico, eu consegui falar com ele, Alexandre, contei a história toda. Ele, cara, eu aceito, eu topo. Aí eu, tá bom. Aí comecei a ancorar o evento na palestra de Alexandre, que eu acho que aquilo ia contagiar. Era uma palestra gratuita, não tinha ingresso, não tinha inscrição, não tinha nada, a gente não tinha nem mecanismo para isso, era um evento começando. E aí, outdoor, jornal, rádio, primeiro festival de chocolate da Costa do Cacau, palestra de Alexandre, maior franquia do mundo, e não sei o que, história brilhante, incrível, todo em cima disso aí. Feira de chocolate, né? 6 estantes. Feira de chocolate. Tá bom. No dia do evento, na abertura, Alexandre me liga dizendo que não podia vir. Ah, meu Deus. Aí, bicho, infelizmente, o Alexandre ligou aí e tal. Falei, deve ter chegado.
Disse, não, Marco, infelizmente eu não vou poder ir. Eu disse, e o que é que a gente vai fazer com os 1.500 ingressos vendidos? Ele, como assim? Você vendeu o ingresso? Não tinha vendido nada, não sabia nem se ia dar público, né? Aí ele, sim, pô, vender, lotou, estourou, sua palestra aqui está estourada, todo mundo quer assistir. E vem gente da região inteira, inclusive eu acho que você vai vender umas 7 ou 8 franquias aqui nessa brincadeira, porque o negócio dele era vender franquia naquela época. Aí ele, rapaz, nem que eu pego o helicóptero para o aeroporto, eu chego aí. Aí dê seu jeito, dê seus pulos, né, como a gente diz. Aí ele disse, vou, dou meu jeito, tal, e aí pronto. Agora era torcer para dar gente, porque eu quero dizer, como é que eu cheguei, você vendeu 1.500 ingressos e não apareceu ninguém? Eu falei, nem para chover, porque tem uma boa desculpa. Aí ele chegou, 7 horas da noite, estava marcado, tinha ninguém no auditório. Eu seguro o homem no hotel, deixa eu dar o sinal aí. Aí deu 7h30, lotou 1.000 e tantas pessoas, muita gente. O pessoal compareceu do Cacau, empresários, foi bacana. E aí fizemos a abertura e ele fez uma palestra incrível. E aquilo foi determinante, assim, aquilo contagiou. Porra, chocolate é um bom negócio. Porque a história do cara é a história de um cara que começou muito de baixo, né? Começou com o fusquinha dele, aquela história toda. A história de um cara perseverante, sonhador e tal. E eu falei, pô, primeiro golaço. Tem uma particularidade durante o evento, que eu estava, né, com o pessoal abordando, uma senhora veio, me deu um abraço, com os olhos marejando, ela me disse que tinha perdido o marido para a vassoura de bruxa, ela é de Canavieiras. E aquilo me emocionou muito, me tocou, e ela disse assim, e eu sinto que aqui é um renascer, sabe? Reencontrei amigos e tal. Aí eu conversando com ela, e ela falou aquilo, eu fiquei bastante emocionado, me tocou muito, muito, muito. Tanto que eu falo essa parte, assim, quando eu falo rápido para não me emocionar, porque senão eu engasgo aqui e trava. E aí virei para conversar com as pessoas. Quando eu voltei, ela tinha sumido, assim, não tinha visto mais. Foi naquele corredor, eu chamo de relógio São Pedro, aquele corredor que quando você entra ali no carnaval, né, você não consegue passar direito. Aí eu disse, isso aí então não é mais um evento, aí já é um propósito, já é uma missão, já é algo maior do que eu possa imaginar. Mas vamos trabalhar para isso. E ano após ano a gente foi agregando, e como eu fiz para mim lá atrás, quando eu decidi em ir para o Festival Mundial de Publicidade em 91, quando eu não sabia nem o que eu queria direito, eu quis para o evento, e quis para a região, e quis para acelerar o processo. Eu quis que amadurecesse muito rápido. E como é que você faz isso? Perdão. Vamos falar de números agora. Vamos. Hoje, são quantos festivais ao todo? Hoje já foram 19. Ilhéus? 11. Belém 6, São Paulo 2. Fiz a conta certa? É 19. E a participação em Paris? Paris desde 2009, que foi o desafio. Quando uma pessoa que estava no festival virou e falou assim, olha, a gente está querendo que o Brasil tenha uma melhor presença no Salão de Paris. Você aceitaria esse desafio de montar um stand do Brasil lá? Eu falei, rapaz, aceitaria. É ano que vem, daqui a 2 meses. Vamos para Paris. Você está relatando esses casos de sucesso que ocorreram, mas teve algum momento dentro dessa sua trajetória que você parou e pensou, não dá para mim, eu vou desistir? Teve esse momento de fraqueza? Não, de desistir não. De desistir, mas de pensar que o desafio era cada vez maior e que poderia ficar difícil, assim, muitas vezes, principalmente no início. Quando a gente estava sem recurso e sem apoio. E assim, mais assim, aquela coisa assim, vamos perseverar, porque eu trocava, quando vinha assim, o pensamento, não dava espaço para isso, sabe? Era um pouco ocupava dessa forma. Mas assim, você falou assim, de sucesso não, eu diria de superação. Porque até então a gente está falando de um evento que, enquanto ideia, ele aconteceu. Mas ele não foi bem sucedido até a 4ª edição, 5ª edição. Ele era um evento problema, assim, financeiramente. Tanto que São Paulo aconteceu em 2019, mas a gente tentou fazer desde 2016. 2016, a gente pensou em São Paulo, a conta não fechava. 2017, a conta não fechava. 2018 não fechava. 2019, continuou sem fechar. Mas vamos fazer assim mesmo, porque tem que fazer, pô. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Hoje a gente tem Itabuna, a gente tem na região, né, Itabuna e Ilhéus, e na região toda, cerca de 80 fábricas de... Marcas de chocolate. Marcas de chocolate. Você se considera responsável, corresponsável por isso? Que pergunta, Manu. Não, eu me sinto... eu considero. Não, eu me sinto... Você sabe o que acontece? Eu diria assim, nós fizemos o papel que um evento faz. O que o evento faz? O evento reúne pessoas, empresas, marcas,
a consequência, ela foi em função do nosso objetivo. Cumprimos nosso objetivo era, se você falar, tecnicamente, estimular as pessoas a agregarem valor ao cacau, verticalizarem a produção. E como acontece isso? Com marca de chocolate, fábrica de chocolate. Sim. Desse ponto de vista, você tem razão. Mas eu não tenho a vaidade de dizer isso, porque assim, existia muita pesquisa na CEPLAC, existia pesquisa nas fazendas, existia muita riqueza intelectual, ações, já iniciativas. A gente só fez costurar tudo isso numa grande plataforma, entendeu? A internet também facilitou, acelerou, né? Esse processo, sem dúvida, sem dúvida. Né? A comunicação. Se você disser assim, falando sem nenhuma falsa modéstia, sem nenhuma, andando de maneira, se fosse outra pessoa, falaria, como eu elogio tantos outros, que eu não vou nem começar a falar aqui para não ser injusto com algum, que foi importante. Se não houvesse o festival, a gente estaria onde nós estamos com relação ao cacau e chocolate do sul da Bahia e do Brasil? Não. Não estaríamos. Eu não tenho dúvida disso. Também não. Nós chegaríamos lá, sim, só ia atrasar um pouco, mas ia acontecer. Porque quando você reúne essa turma, em 2013 a gente vai para o Pará e estimula a produção. Vai para São Paulo em 2019. Desde a primeira edição, a gente traz jornalistas do Brasil inteiro. Você acompanhou isso. Sempre dos melhores veículos, vendendo uma região positiva, uma região rica, uma região linda. Trazendo pesquisadores, trazendo a maior especialista do mundo de chocolate. Gente, sabe, internacionais. O cara que praticamente criou o Bintu Bar nos Estados Unidos, a gente trouxe o cara, que veio hoje várias vezes, mas ele veio primeiro conosco há 7 anos atrás. Então, todas as iniciativas, trouxemos o Salão de Paris, os chocolatiers do Salão de Paris, os principais, ou alguns deles. Quer dizer, tudo esse movimento deu uma acelerada, e com total risco. Fazíamos com recurso, sem recurso, esperando, o recurso não saía, atrasava. Tinha às vezes que o recurso, o apoio saía 6 meses depois. Essa coragem, E eu contava história para, às vezes, alguns fornecedores ou credores, verdadeira. Bicho, eu vou te falar a verdade, eu vou abrir o jogo. Isso. Aí o cara se sensibilizava, ficava com dó. Falava assim, tá bom, a gente vai esperar mais um pouco. Aproveita que tá falando aqui da história real, vamos contar a história da bandeja de brigadeiro de Rui? Ai, meu Deus. A história... mas só um detalhe, assim, só para falar, nesse meio do caminho, em 2013, surge a Shore. Sim. Que foi porque a gente ganhou um prêmio agora, a gente está muito feliz e é um prêmio que representa a iniciativa da região toda, né, na sua nossa, mas conciliou o desejo de minha esposa e Luana, que era montar uma cafeteria, sim, com a minha necessidade de ter marca de chocolate no festival. Tanto que, como as pessoas não tinham muita consciência de como fazer isso, eu criei marca, criei embalagem, eu dei as condições, até nesse aspecto que tinha agência, né, que podia fazer isso, para as pessoas realizarem seus sonhos e também ocupar o espaço do festival. E saber que poderia fazer. Fazer, exatamente. Não precisa ser algo nacional para dar certo. Tanto, né? Que a Shore nasceu aqui, o projeto aqui, mas a primeira exposição dela foi no Festival do Pará, porque a gente precisava de estandes para fomentar. E por aí foi. E aí, nessa história de ocupar espaço e fazer chocolate, e eu pedia para minha mãe, minha esposa, para fazer chocolate, ela falei, faça brigadeiro, faça bolo. E ela fez os brigadeiros e encheu a mesa dela de brigadeiros. E nessa ocasião, era época de campanha, Rui era candidato a deputado, o atual governador. E um amigo meu ligou, estou com o Rui aqui para visitar a feira, ele gostaria, mas ele está incomodado, que ele quer tomar um banho, quer chegar lá, mas eu queria tomar um banho antes. Você consegue um hotel, alguma coisa assim? Eu falei, vai para ser rápido, porque o evento já começou. Passa lá em casa, eu morava com minha mãe na época, passa lá em casa. Não, minto, eu morava não. Eu não estava em casa, eu falei, passa na casa de minha mãe, ele pode tomar banho lá, tem uma estrutura e tal. E aí ele foi para lá. Porque ele tomou banho, se arrumou, saiu para agradecer a ela. Ela estava com a mesa cheia de brigadeiro, tinha uma bandeja de brigadeiro. Aí ela falou, meu filho, você poderia segurar aqui, porque não tinha onde colocar, e doutor para segurar. E foi resolver outra coisa, esquecer. Eu não vou dizer quanto tempo depois, porque o governador vai me desmente aí, ficava cheio. Mas muito tempo depois, tá ele lá, você com a brigadeiro, porque eu não sabia saber de colocar. Aí, muito obrigado, me desculpe, meu filho, tal, não sei o que. Tal. Aí ela, lógico, né? Ela era candidata, eu sabia. Aí eu digo a ela, a senhora viu? A senhora botou o governador para. Ela vai me matar, né? Aqui. Ela, esqueça isso. Eu escutei essa história lá no festival, você estava contando assim. O programa acabou, gente. Oh, meu Deus, gente.
Muito obrigado, Passa gente. voando, viu? Imagina, obrigada a você pela participação, Eu que Manu, agradeço. querida. Que agradeço. E vamos levar o programa Obrigada. para a próxima edição do festival, de repente fazer um direto do festival. Pronto. E aí você tem as entrevistas lá, podem ser chefes, chocolates, enfim. Muito obrigado. Não, Estamos à obrigada a disposição você. aqui, uma honra, né, recebê-lo aqui na torcida pela região, pelo cacau, pelo chocolate. Né, eu que conheci um pouquinho de perto aí, tive a oportunidade de conhecer no festival e fiquei assim, extasiada, porque realmente às vezes a gente está aqui e não conhece a realidade toda. Espero que em breve você possa voltar para te gravar outro programa para contar mais coisa, porque essa pauta realmente rende. E a gente tem todo o interesse, né, de mostrar justamente a melhor parte da região que a gente tem. Obrigada a você que está em casa, obrigada Ellen. Obrigada, Manu. Obrigada a você. Até o próximo. Pela audiência. Lembrando que está chegando aí o nosso aplicativo. Você poder acompanhar toda a programação aqui da TVI pelo celular. Nos acompanhe também no YouTube, que é o TVI Oficial, nas nossas plataformas digitais. E até semana que vem. Um abraço para todo mundo.